Olá, boa noite. Estamos iniciando pontualmente às 8 horas essa primeira live oficial aqui no Facebook do Palestra em Roda. Eu sou a Paula Romano, estou em parceria aqui com o Sérgio Nagel, fundador do Palestra em Roda, idealizador do método. E a gente está aqui hoje com essa live para vocês. Primeiro, se já tiver alguém aí, vai comentando pra gente se o som e a imagem estão bons, pra gente ter um parâmetro. E aqui vi que já começou. E se alguém já tiver por aí, vai dando um oi, vai dando uma boa noite aí pra gente. Já estou compartilhando aqui também a live. E vamos embora. Está acompanhando aí também, Sérgio? Está aparecendo direitinho, a gente está bonitinho, perfumado, cheirosinho, tudo certinho. Tá aparecendo aqui. Compartilhar. Que essa transmissão a gente faz de um jeito diferente. Aí, as primeiras vezes eu sempre fazia algum erro aqui. Então agora tá tudo certo. Então a gente está aqui para conversar com vocês, contar um pouquinho sobre o e-book que o Sérgio escreveu. Mas antes da gente conversar sobre o e-book, que fala sobre intolerância a vendas, eu vou pedir para o Sérgio se apresentar e contar para a gente um pouquinho essa trajetória super bonita que ele tem, bem resumidamente, para ele contar para a gente essa trajetória que ele tem dentro do Palestra em Roda. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos dando esse voto de confiança, de permanecer conosco durante esse período aí que nós estaremos transmitindo. Então, dentro do e-book que eu escrevi, que eu quero compartilhar com vocês, eu conto o seguinte: eu comecei a minha vida profissional dentro de uma fábrica. E durante 10, 12 anos eu trabalhei em fábrica e um dia um colega me chamou, eu saí da fábrica e fui fazer treinamentos. E atualmente eu conto quase com 35 anos em que eu vivo exclusivamente, eu não tenho outra atividade que não seja obter rendimentos dos meus treinamentos dentro de empresas, eu trabalho com empresas. Estava tudo indo muito bem na minha vida, até que a internet, as mídias sociais e os telefones móveis entraram em cena. E, de repente, a minha vida profissional começou a cair. Né? Eu comecei a perder clientes, eu comecei a ter dificuldade de manter meus preços, eu comecei a ficar com as minhas agendas vazias. E eu conto no e-book a historinha do sapo fervido, que eu tive contato com essa história por volta de 1990, 91. Eu recebi nem me lembro como é que a gente transmitia as coisas naquela época. Eu sei que eu recebi um folheto que contava a história do sapo fervido. E durante anos eu contei essa história em palestras e treinamentos, até que eu acabei me identificando com o sapo fervido. Por quê? Porque as coisas estavam acontecendo, a água estava esquentando lentamente, ou seja, eu estava perdendo cliente, eu estava perdendo posicionamento de mercado, eu estava perdendo tudo, e eu ficava achando que era um momento que ia acontecer, que ia passar, e a água esquentando, e eu perdendo cliente. Até que uma hora eu resolvi
que eu tinha já achar um jeito de pular da panela, porque eu não estava afim de me transformar em sapo fervido. E foi aí que nasceu o Palestra em Roda. O Palestra em Roda foi um estudo que eu fiz em cima da teoria das dinâmicas de grupo, porque eu sou coordenador, eu sou especialista formado em aplicação de dinâmicas de grupo, e aí é uma diferenciação bem interessante. Existe uma diferença entre dinâmica do grupo e dinâmica de grupo. Estuda-se a dinâmica do grupo aplicando-se dinâmicas de grupo. Então, eu pego um jogo, eu pego um estímulo qualquer e eu proponho ao grupo para vê-lo como ele reage a esse estímulo. O estímulo que eu uso no grupo para estudar a dinâmica do grupo chama-se dinâmica de grupo. Qualquer atividade que você faça para poder estudar como o grupo reage, isso é uma dinâmica de grupo. E eu sou especialista em dinâmica dos grupos. Eu sei estudar, perceber, analisar comportamento do grupo, fazendo aplicações de dinâmicas de grupo. E aí eu peguei toda essa teoria da dinâmica dos grupos e fui procurar uma ferramenta que fosse diferente, porque, como eu falei para você, quando não existia a internet, e os livros eram poucos também, não existiam muitos livros, ninguém conhecia dinâmica de grupo para aplicar, era só quem se formava. E à medida que a internet foi chegando, todo mundo foi postando. Então, hoje, se você entrar no Google e escrever dinâmica para seleção de vendedores, vai aparecer um monte de dinâmicas de grupo para que você possa estudar o comportamento do grupo que você quer selecionar lá para o seu cargo e função. Ou se você quiser fazer dentro de um treinamento e quiser falar sobre comunicação, você entra no Google, escreve dinâmica de grupo para comunicação, vai aparecer várias dinâmicas de grupo. Então, eu comecei a achar que não adiantava mais eu ter dinâmicas de grupo, porque os próprios grupos já sabiam qual era o resultado que era esperado deles. E eles começaram a mascarar o comportamento. E aí eu fui buscar alguma coisa que eu pudesse substituir as dinâmicas de grupo tradicionais que estavam sendo oferecidas na internet. E aí eu cheguei numa ferramenta sensacional que eu tenho o maior respeito por ela, uso já há 10 anos, chama-se danças circulares. Eu não vou entrar em detalhes nas danças circulares, mas o que eu quero que vocês saibam é que se vocês forem procurar no Google sobre danças circulares, vocês vão ter uma informação equivocada em relação à forma como que eu uso a dança circular. Você vai encontrar no YouTube, no Google, as pessoas usando a dança circular como produto. Ou seja onde que ela use a dança circular, em que ambiente for, ela usa a dança. E eu não uso a dança como produto, eu uso a dança como ingrediente dentro de um processo maior. Para que fique claro o que eu estou dizendo, vou dar o exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, você pode estar com fome, correr e comer uma barra de chocolate, e aí você vai estar alimentado e vai perder a fome, ou seja, você usou o chocolate como o produto, né? Você usou o produto para matar a fome, ou você pode pegar o chocolate e usar como ingrediente para criar um bolo, para criar uma torta, para criar um mousse. Ou seja, você pode usar o chocolate como produto acabado, ou você pode usar o chocolate como ingrediente num produto mais complexo. E é isso que eu faço dentro do Palestra em Roda. Eu pego as danças circulares e eu as encaro como sendo ingredientes para um processo mais amplo. Isso é o método que eu chamo Palestra em Roda. À medida que eu ia criando o Palestra em Roda, eu comecei a perceber que eu fiquei mais... Eu criei um diferencial no meu produto, eu tinha capacidade de me diferenciar no mercado por causa do meu método, mas isso não implicou no aumento de vendas. E aí é que está a questão. Eu passei a ter um diferencial de mercado
eu sou conhecido como uma pessoa que usa as danças circulares como dinâmicas de grupos surpreendentes, diferentes, inusitadas, mas isso não estava aumentando o número de contratos. E aí eu comecei a me questionar, ora, poxa, se eu tenho um produto diferenciado, por que eu não aumento o meu contrato? E finalmente eu cheguei ao ponto em que eu dei o nome desse produto de intolerância a vendas. Eu comecei a perceber que eu rejeitava inconscientemente o processo de vender. Tudo que eu pudesse fazer para postergar, adiar, deixar de fazer uma venda, por exemplo, para melhorar o meu treinamento, para fazer um slide mais bem feito, para melhorar a minha apostila, tudo que eu pudesse usar de tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu postergava, eu preteria o processo de vendas. Não que nós, como educadores corporativos ou educadores, não saibamos vender. Pelo contrário, eu vendo muito bem, eu sei vender muito bem. E por que eu não vendia? Porque eu tinha e tenho antipatia. E o que eu quero dizer para vocês é que eu não deixei de ter antipatia. O meu método fez com que eu contornasse essa antipatia, tornando o processo de vendas, hoje na minha vida, uma capacidade tolerável. E é por isso que eu dei o nome de intolerância a vendas, porque eu fiz a correlação com intolerância à lactose. Quem tem intolerância à lactose, às vezes não sabe que tem intolerância à lactose, bebe o leite ou come algum produto lácteo, se sente mal e não morre, mas passa mal, se sente mal e assim que é. Quer dizer, a intolerância é diferente da alergia. Uma pessoa alérgica, ela pode morrer, né? Por exemplo, uma pessoa alérgica a camarão, a glote fecha e o cara morre. Não, intolerância à lactose, o cara não morre, ele passa mal, ele se sente mal, ele fica indisposto, é ruim, e ele não sabe por quê. E é a mesma situação. Eu me senti incomodado, eu me senti afrontado de ter que vender. Mas aí você pode estar dizendo assim, né, Paula? Mas você acabou de dizer que você vende bem? Eu vendo bem pra caramba. Então o meu problema não é o processo de vendas. A questão é a lactose. O meu problema não é beber leite. E é isso que eu quero que vocês façam a correlação. O problema de quem tem intolerância à lactose não é o leite, é o açúcar que está presente no leite que faz mal. Então ele tem intolerância à lactose, ou seja, lactose é o nome do açúcar presente no leite e em outros derivados lácteos. E o meu caso é o mesmo. Eu não tenho problema com a venda. Eu tenho problema com alguns elementos que fazem parte do processo de vendas. E isso foi para eu descobrir isso, me exigiu muita análise, muita percepção, muito me estudar, e de tanto ter que aprender para superar isso, eu acabei me capacitando a ensinar pessoas a fazer isso. Então, eu sou especializado em quê? Eu sou especializado em ajudar pessoas que querem ou vivem de vender o seu conhecimento na forma de palestras, treinamentos, cursos, a superarem a dificuldade que eles têm de obter clientes. Não com o processo de vendas, porque o professor, o instrutor, o palestrante que não sabe vender, ou seja, não sabe argumentar, não sabe influenciar, não sabe convencer, não é professor, não é palestrante, não é instrutor. Então, todos nós temos essa característica. O que é que nos impede, o que nos afasta de termos uma agenda lotada? É o que eu chamo de intolerância a vendas. E agora, Sérgio? Muito legal, muito obrigada. A gente tem 2 comentários aqui do Almiro e do Sidão, falando grande Sérgio Nagel, boas recordações, e aprendi muito com esse método, excelente treinamento. Obrigada, sejam bem-vindos. E eu queria perguntar para você
Enquanto eu vou comentando aqui, vou falando algumas coisinhas, coloca pra gente, que eu tô aqui nessa transmissão, não consigo colocar, coloca pra gente o link aí para as pessoas baixarem o e-book, e gratuitamente, vocês podem baixar, e aí... Vocês vão poder ler, vocês vão poder baixar e ler esse e-book. Eu não sei se eu estou fazendo certo, Paula. Espero que eu esteja. Vamos ver, senão a gente eu sou muito corrige, ruim nisso. faz de novo. E coloca nos comentários. Isso. Foi. Foi lá? Apareceu aí? Não, aqui não é Perin, é aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Peraí. Você me desculpe, Paulo. Imagina. Isso aí Eu vou colocar... Eu sou ruim disso. Eu vou aprender. Claro. Mas o que eu quero que as pessoas saibam, enquanto você me ajuda aí com a parte técnica, e é assim, ó, o que vocês vão ler nesse e-book? Vocês vão ler o estudo que eu fiz de mim mesmo. Não tem teoria lá. O que vocês vão ler nesse e-book, e eu faço questão de dizer para vocês, vocês não vão ver teoria. Porque de teoria... Enquanto eu fui buscar teoria pronta no mercado, não adiantou a minha vida. Eu precisei me estudar, perceber como eu reagia. Aí vocês podem dizer assim, pô, mas você vai falar de você? E como é que isso serve para mim? Cara, acreditem, eu não sou um ponto fora da curva, e nesses anos em que eu tenho trabalhado com essa temática, que é o Agenda Vazia Nunca Mais, o Intolerância a Vendas, eu dei vários nomes a isso, eu venho encontrando muita gente que se identifica comigo. Então, o que eu preciso que vocês entendam é assim, eu quero ensinar a qualquer um a vender? Não. Eu quero ajudar as pessoas que ensinam profissionalmente, que pegam o seu conhecimento e transformam em aulas, cursos, treinamentos, palestras, porque desse métier eu entendo. E por que eles têm essa dificuldade, por que eles têm essa característica de entre 10 professores, entre 10 pessoas que ensinam, 8 possuem intolerância a vendas. E no e-book vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu faço uma tabela comparativa, está bem elucidado ali. Então, qual é a minha especialidade e em que eu posso ajudar? Eu posso ajudar as pessoas que ensinam e que sentem antipatia, aversão, até raiva de ter que ir no mercado vender. Isso aqui que vocês vão ver no livro. É um estudo sobre mim, eu falando como eu fui percebendo, os erros que eu fui cometendo, como é que eu contornei aquela situação até chegar no método, que é do qual o Palestra em Roda faz parte. O Palestra em Roda, como eu falei para vocês, ele me diferenciou no mercado, mas não foi o Palestra em Roda que aumentou a minha participação no mercado. E isso é importante que vocês percebam. Quando as pessoas no mercado aí digital falam, vocês precisam criar produtos que se diferenciem, que sejam diferentes, isso tudo eu ouvi, eu estudei, eu comprei, vocês não tenham dúvida o tempo e o dinheiro que eu gastei para ouvir esses caras falando. Né? Eu viajei Rio, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba, Rio. Eu fui a vários treinamentos ao vivo sobre vendas. O que você pode imaginar, eu comecei a correr, e isso tudo está escrito no e-book. Aí o que eu quero que vocês observem? Vocês vão criar um produto que se diferencie e provavelmente isso não vai aumentar o tamanho da sua agenda, ou seja, isso não isso é necessário, mas não é suficiente para que vocês aumentem o faturamento. E no frigir dos ovos é o que nós estamos buscando, nós estamos querendo fazer o bem,
nós queremos ensinar, nós queremos compartilhar, nós queremos tudo que é de bom, porque isso faz parte da índole de quem trabalha com educação. Mas nós precisamos do dinheiro, porque o dinheiro não é só uma energia positiva, não, ele paga a conta mesmo, ele paga, e eu estou fazendo transmissão hoje com dinheiro, né? Eu estou pagando as coisas, então nós precisamos de dinheiro. Então fiquem atentos a esses milhares de pessoas que cada um puxa a brasa para sua sardinha. Não, você tem que aprender a fazer copy. Se você fizer copy, o outro diz, você tem que aprender a diferenciar o seu produto. Você diferenciar o produto. Não está aí. Não está aí. O problema é, você tem que conquistar clientes. Essa é a coisa. E para isso, são vários ingredientes. No nosso caso, no meu caso, uma das fatias desse processo é o Palestra em Roda. Ou seja, é o que me diferencia no mercado. Mas isso é necessário, mas não suficiente. E mais, existem pessoas que nem produtos diferenciados possuem, mas as agendas estão lotadas. Então, o que você pode pôr na cabeça é assim, se não vender, se não atrair clientes, se não fechar contratos, não vai funcionar. Pelo menos no sentido empreendedor, né, da coisa. Fala, Paulinho. Sim. Se você não falar, para de falar, eu vou falar. Não, mas é isso aí que a gente quer ouvir mesmo. E eu fiz algumas anotações aqui sobre o e-book e tudo. E você comenta que nesse e-book você entrega 4 segredos que vão ajudar a pessoa a vencer essa intolerância, né? Então, eu anotei aqui. É verdade. Eu vou falar algumas, não vou falar todas, porque senão os caras então eu não vou baixar o livro. E eu quero que baixe, porque tem muito mais do que isso, né? Sim, eu li o livro. Para você resolver... E achei muito legal, muito interessante, porque... A tua voz não saiu. Não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá meio delay aí, mas tudo bem, chega a voz. Então eu vou falar assim, eu separei 2 muito importantes que eu quero ler para vocês. Eu separei 2, dos 4, eu peguei 2 interessantes. Não que os outros não sejam importantes, não sejam interessantes, mas esses eu talvez tenha sido os primeiros que eu peguei, né, que eu comecei a trabalhar. O primeiro que eu quero falar é o seguinte, o hábito. Eu acho que nós até conversamos várias vezes sobre isso, que é o que eu defendo. Então, assim, quando somos crianças, os nossos pais vão nos dando o que eles chamam de educação. E dentro do processo de educação existem coisas que eles vão nos ensinando que se tornam hábitos. Não são coisas prazerosas, parênteses. Nós somos movidos pelo prazer. Ponto. Tudo que se faz na vida, tudo. Se está calor, você bota casaco, tira casaco. Se está frio, você bota casaco. Se está com fome, você come. Se você está com sede, você bebe água. Se está com sono, você dorme. A vida, o nosso organismo, ele é um organismo desejante. Ele está sempre desejando prazer. É assim que a gente funciona. Então, nem sempre, ou bem poucas coisas que se pratica na vida geram prazer. Mesmo essas pessoas que dizem, eu faço o que eu amo, eu vivo, eu trabalho o que eu faço e eu amo o que eu faço. Eu já escrevi várias vezes, porque eu tenho colunas em rádio aqui em Curitiba, onde eu resido atualmente. Eu já tive colunas em rádio na CBN, na banda Band News, já fui da Banda B, já fui da 98 FM, e hoje eu falo numa rádio que chama-se Difusora. Então, eu já escrevi sobre isso. Poucas coisas que nós fazemos nos dá prazer, né?
Então, se a minha vida é pautada no prazer e poucas coisas me dão prazer, eu preciso o meu organismo me prover de uma ferramenta que faz com que eu faça o que tem que ser feito, mesmo que isso não seja prazeroso. E essa ferramenta chama-se hábito. Então, por exemplo, quando eu não conheço ninguém que é apaixonado por escovar dente, né? Que o melhor momento da vida. Agora não, peraí, não posso ver o jogo final Brasil e não sei o quê, porque agora está na hora de escovar o dente. Não vou fazer outra coisa que não seja escovar o dente. Não conheço ninguém que tenha prazer desesperado de pôr cinto de segurança. Não, eu não gosto de andar de carro, eu não gosto de viajar, eu gosto mesmo de pôr o cinto de segurança. Então ele vai andar de carro só pelo prazer de pôr o cinto de segurança. Não existe isso. Porém, o que o nosso organismo faz? Eu preciso escovar o dente, eu preciso pôr o cinto de segurança, eu preciso fazer várias coisas das quais eu não gosto, e isso se transforma num hábito. Então, qual foi a primeira ferramenta que eu usei para dar uma driblada nessa sensação ruim de ter que vender? Foi criar o hábito. Então, eu comecei propositalmente, deliberadamente, racionalmente a fazer vendas. Você gosta de fazer? Não, não gosto. Mas tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer e eu faço todo dia. Então eu botei na cabeça que eu ia fazer porque precisava. Até um ponto que eu ganhei o hábito de vender. Eu ganhei o hábito. E quais são as vantagens do hábito? Primeiro é que eu posso construir um hábito sem me apaixonar por ele. Eu posso construir. Segundo, e essa é muito interessante, quando eu ganho o hábito, eu não consigo não fazê-lo. É isso que é muito legal. Eu não sei de vocês, mas, por exemplo, eu saio para almoçar ou jantar fora de casa. Enquanto eu não escovo os dentes, a sensação é ruim na boca. Então, o hábito de escovar os dentes após a refeição, eu sinto falta. Eu sinto falta de escovar o dente. Né? Quando mais novo, eu até dormia sem escovar o dente. Mas eu posso até dormir sem escovar o dente. Mas a sensação é ruim. Não é que eu seja impedido, eu não vou perder o sono. Mas a sensação é ruim. Eu quero escovar o dente. E eu não sei por que eu quero, mas eu vou levantar e vou escovar o dente. Então, quando eu ganho o hábito, que é construído em cima de algo que eu não amo fazer, eu sinto falta de não fazê-lo. E quando eu faço, mesmo não gostando, movido pelo hábito, eu me beneficio do ato. Então, o hábito, ele tem características positivas. Como tudo na vida tem um lado positivo, tem um lado negativo. Hábito não é a melhor coisa do mundo, também não é a pior coisa do mundo, mas neste caso, e neste contexto, e nessa situação, o hábito ajuda. Ou seja, eu construo um conjunto de comportamentos que geram um benefício que eu sinto falta de praticá-lo e quando pratico, me beneficio. Então esse é o primeiro drible que eu dei na minha intolerância a vendas. Né? Muito bom. Qual foi o segundo? Não lembro. Né? Deixa eu ver. Esse é legal, eu gosto desse aqui, mas eu escrevi aqui. Cadê, meu Deus? Eu escrevi. Porque eu tenho um problema, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um problema, chama-se memória de elefante morto. Porque elefante não esquece nada, né? Mas morto não guarda. Então é isso. Eu escrevi, não estou achando nem onde... Então, não achei, mas agora lembrei. Não achei, mas eu lembrei. É a atratividade. É assim, ó. Deixa eu explicar. Quando você é intolerante ao leite, por causa da lactose, você não deve tomar leite. Mas
você pode substituir o leite por outro ingrediente que te dá prazer ou que não te faz mal. Por exemplo, eu fui a uma palestra, dividi o palco com uma colega, né? Não a conhecia, conheci no palco. Ela deu a palestra dela, ela terminou e eu dei a minha palestra, e depois nós fomos conversando, porque o assunto que ela tratava tinha muito a ver com esse assunto, eu fui tirador. E ela ensina a fazer brigadeiro de chocolate sem leite. E aí você vai dizer, mas o que ela faz? Ela usa pasta de tâmaras para dar consistência. Eu não lembro dos ingredientes. O que eu quero dizer é o seguinte: o processo de vendas ele não nos é totalmente antipático. Ele não é totalmente antipático. Ele tem fases do processo que nós não gostamos. Tem gente que não gosta de ouvir não, tem gente que não gosta de oferecer e ter objeções. Cada um de nós tem uma objeção que não gosta de lidar. E aí, o que eu fiz? Eu transformei, eu estudei o processo de vendas e fui encontrando elementos que eu pudesse substituir em função da sensação ruim de ter que praticar. Então, eu chamei a esse processo de atratividade comercial. Porque existe uma coisa muito interessante que precisa ser dita. Por exemplo, existe um ditado que fala assim: edifique um jardim que as borboletas virão. Né? Você constrói um jardim, edifica um jardim com muitas flores, com muita coisa, e não precisa ir atrás da borboleta, porque as borboletas virão. Isso podia funcionar antes da internet. Hoje não funciona mais. Não basta edificar o jardim. Você tem que ir atrás da borboleta ou, no mínimo, criar um canal que impeça que roubem as suas borboletas, as borboletas que estejam se dirigindo ao seu jardim. Então, tem gente que... O professor puro, aquele que eu me considero, aquele que ama ensinar, que ama compartilhar, que não tem hora para falar. Talvez vocês estejam percebendo que eu falo, e enquanto eu tiver coisa, informação, eu não vou parar aqui. Paula é que vai tirar do ar. Paula vai tirar do ar. Né? Nós temos essa característica. Nós não queremos... As pessoas, quando falam assim, você tem que ir atrás das borboletas, porque senão roubam as suas borboletas. A primeira coisa que pessoas com quem eu já dei... já fiz coaching, não, porque eu não sou bom de coaching, eu sou bom de mentoria. As pessoas que eu dei mentoria, as pessoas me diziam assim: jamais eu vou roubar uma borboleta. Jamais. Eu disse: você não precisa roubar as borboletas, você precisa impedir que roubem as suas. Então, são todas essas engrenagens que fazem parte desse contexto que vocês vão, ao ler o livro, o e-book, vocês vão começar a ter noção do que eu estou falando e vai ajudar vocês a, espelhando-se em mim, em tudo que eu vou dizer que aconteceu, porque aí eu fui ampliando, fui percebendo, fui ampliando. Vocês vão se espelhar naquilo. Isso aqui também acontece comigo. Vai dizer assim: isso não acontece comigo, mas acontece parecido assim. Então, o e-book ele tem essa função. Ele não vai te dizer exatamente o que você precisa fazer, ou quem você é, porque isso eu preciso trabalhar com você num processo de mentoria, que fosse. Mas eu tenho certeza, porque já são muitas pessoas que leram, e as pessoas dizem assim: quando você diz isso, isso não acontece comigo, mas aí fiz um gancho, eu fiz um link, e pá, e aí a pessoa chega. Então, esse é o fundamento do e-book. Não é resolver, né? É facilitar. Assim, o e-book eu chamo de um grande sparring. Sparring é aquele cara mais forte do que o desafiante e mais fraco que o campeão. Ou seja, se o campeão derruba o sparring, significa que ele é capaz de derrubar o desafiante. Então,
o sparring com quem o campeão treina, ele tem que ser mais forte do que o desafiante. Comparativamente, ele tem assim, se eu lutar com o desafiante, eu derrubo ele. E tem que ser mais fraco do que o campeão, porque quando o campeão derrubá-lo, por tabela, ele descobre que é capaz de derrubar o desafiante. Então eu chamo o meu e-book de um grande sparring. Você vai poder estudar nele, você vai poder ler e vai tirar as suas conclusões. E, claro, nós vamos estar sempre abertos para dúvidas, perguntas, e nós vamos fazer outras lives da vida que espero ter perguntas para responder. Para quem está chegando agora, a gente está aqui numa live com o Sérgio Nagel, que é o fundador e idealizador do Palestra em Roda. E ele está contando um pouquinho para a gente sobre o e-book que ele escreveu, que você pode ter acesso a partir do link que está aí nos comentários, gratuitamente. Então você baixa. E do que se trata esse e-book? É sobre os 4 segredos para combater a intolerância a vendas. Todo esse processo de vendas que muita gente não gosta, que muita gente não se identifica. Ele fez um estudo do passo a passo de todo esse processo, como que funciona, e criou um antídoto, né? Como que a gente pode superar e combater essa intolerância às vendas. E ele já contou um pouquinho aqui pra gente sobre a mudança do mercado dentro dessa era digital, que vem crescendo exponencialmente. Então, antigamente, quando a gente não tinha internet, não tinha esse acesso tão imediato às informações e aos conteúdos, né? O tradicional era bem aceito, era bem visto, e era mais fácil de ser vendido. Aí, quando a gente se deparou aí com toda essa tecnologia, esse crescimento que cresce exponencialmente, a gente teve a necessidade de se reinventar, de se recriar de uma forma criativa, de uma forma inovadora, e foi o que o Sérgio fez, criou o Palestra em Roda aí há mais de 10 anos, e como colocar isso no mercado, né? Como colocar isso no mundo. Então, não adianta só a gente fazer diferente, a gente tem que também mostrar para o mundo. Não adianta a gente ser bom se as pessoas não conseguem ficar sabendo, se a gente não consegue passar isso para frente. Então, tá sendo muito legal aqui. A gente já está com 40 minutos de live, e eu vou pedir pro Sérgio para ele falar um pouquinho, finalizando, concluindo, né? Ele já falou aqui dos hábitos, como que a gente pode criar um hábito, mesmo sem gostar dele, mas se ele vai ser bom para a gente, é necessário que a gente crie esse hábito. E também falou sobre me ajuda aí, Sérgio, sobre o hábito e sobre criatividade, isso. Atratividade. E sobre atratividade, desculpa. E sobre como a gente substitui alguns ingredientes com os quais a gente não se dá bem dentro desse processo, né? Então é como uma receita, a gente pode ir substituindo alguns ingredientes para que no final o resultado seja tão bom quanto, mas de uma forma que não nos faça mal, que a gente consiga lidar numa boa. E então eu vou pedir para ele ir caminhando aí para uma conclusão, e assim, depois eu volto a falar, claro, mas pedir para ele ir encaminhando aí uma conclusão da nossa primeira live de muitas, né? Essa é a primeira live. Então, gente, assim, para encerrar, o que está me motivando muito é contar, realmente, disponibilizar o que eu, durante 10 anos, corri atrás. Quer dizer, eu nunca desejei
parar de ensinar corporativamente, eu nunca desejei isso, mas eu estava me vendo quase que obrigado a me aposentar, porque o mercado começou a mudar, né? Antigamente, antes da internet, para ser um palestrante, o sujeito precisava ter conteúdo, precisava ter didática e precisava ter apoio didático, né? Hoje, tudo isso foi transformado, né? A pessoa tem que ser conhecida, ela tem que ser midiática, ela tem que ser engraçada, ela tem que ser. Nossa, ampliou o leque de possibilidades de alguém ser palestrante, ser instrutor, ser. Ampliou. E ampliou não a mesma pessoa. Foram entrando no mercado pessoas especializadas em RI, pessoas especializadas nisso, pessoas. E o conteúdo que era o forte, que era o meu forte, que era o forte das pessoas da minha época, o Google tomou conta. Perdemos o maior poder que nós tínhamos. Então, eu tive que perceber como é que eu fazia para estar na frente das plateias e ser contratada por ela e depois ser recontratada por ela. E aí, gente, foi muita busca. E é isso que eu estou apresentando aí no e-book. Eu já foi o link, eu gostaria demais que vocês baixassem. Eu brinco nos posts, eu fiz um vídeo, eu falo isso. Gente, se tem uma coisa que professor, palestrante, treinador é metido. Nós temos um ego enorme. E aí, muita gente fica curiosa para ler o que eu escrevi, mas aí fica pensando, mas eu não vou dizer para ele que eu estou com problema de vendas, né? Eu tenho um nome, o orgulho do que já foi, porque agora está passando necessidade, se não estiver vendendo, está mal. Mas aí o orgulho de dizer assim, não vou baixar o livro, porque senão ele vai ficar sabendo que eu estou vendendo mal. Gente, é o seguinte, quando você acessa o link, você faz a solicitação do e-book, é tudo automático. Eu não sei de ninguém que está entrando lá. E não sou capaz de identificar, por mais que você ache que eu vou descobrir o teu nome. Não vou. Pode ficar tranquilo, né, em relação a isso. Eu não sei quem está me pedindo o livro. Eu não sei que é você que está me pedindo o livro, porque você entra, o sistema é automático, você faz a solicitação, o robozinho da internet manda o livro para você. Então, fica tranquilo, eu não vou. Assim, você pode estar pensando, ele vai ficar rindo porque eu não estou vendendo mal. Não vou ficar rindo, eu não vou nada, cara. Eu não sei que você pediu, eu não sei quem pediu, é tudo automatizado. Entra lá, faz a solicitação, recebe no seu e-mail. Ponto. Então pode ficar tranquilo, eu não vou saber. E se você me der a honra de fazer perguntas, de me questionar, porque pergunta e questionar é diferente. Né? Pergunta é querer saber. Questionar é duvidar do que está escrito. Então, se você me der a honra de fazer perguntas, se você me der a honra de questionar o que eu escrevi e vier dialogar comigo, saiba que você vai encontrar uma pessoa disposta a conversar com você. Então, e eu digo para você, tenho bagagem, não sou o the best, não sou o melhor, mas tenho bastante para dividir com você. Podemos dialogar numa boa. São 35 anos trabalhando com empresas em todos os segmentos. Você pode ter certeza que eu fiz treinamento, eu fiz curso. Do que você imaginar, um dia eu fiz um treinamento, eu usei. Então, se você me der a honra de fazer perguntas ou de questionar o que está escrito, nós vamos dialogar. Não precisa... pode me fazer isso. Ou, se você quiser pegar o livro, por curiosidade, ler, e saiba que eu não vou saber que você pegou o livro. O processo é todo automático. Então, fica tranquilo. A minha intenção é que você pegue o livro e leia. E
O que você vai fazer com ele, isso é uma disposição sua, mas foi escrito com muito carinho, com muita honestidade. Tudo que foi escrito lá, dentro da profundidade, da extensão que foi o máximo que a minha capacidade de escrever, a minha honestidade permitiu, porque se eu não escrevia, porque eu realmente não fui capaz. Eu não escondi nada, não suprimi nada, não boicotei nada. O que eu fui sentindo, eu fui escrevendo para vocês poderem ter um material útil. Agora, se quiser conversar comigo, só entrar em contato que eu vou responder. Muito obrigado aí, vocês que ficaram até agora. Conte com a gente. Eu e Paula estamos realmente empenhados nesse processo. Muito bom, com certeza. E sim, podem baixar, recomendar, compartilhar essa live para quem vocês acham que vai se beneficiar dessas informações, compartilhar o link aí do e-book, tudo de forma bem tranquila, bem honesta, como o Sérgio disse, né? A gente está aqui realmente fazendo um trabalho de coração. Eu quero agradecer muito a presença de quem esteve aqui ao vivo e para quem vai assistir mais tarde, assistir a gravação, também agradecer muito a audiência e todo o carinho. E tudo que quiserem perguntar, pode deixar aqui comentário na página, comentário aqui embaixo dessa live mesmo. O palestraemroda.com.br também está à disposição. E a gente, para 2018, aí vai trazer mais novidades para vocês, tá? Então, esse e-book é só o começo. A gente está planejando cursos, planejando várias coisas bem bacanas. É certo falar isso? Bem bacanas. Ou é bem bacana? Coisas bacanas. É isso? Não sei se é assim que fala, mas coisas bem legais para vocês poderem usufruir, se beneficiar e inovar dentro dessa nova era que agora é de um crescimento assim, que não é mais linear, né? Não é um crescimento lógico, que vai crescendo paulatinamente, ele vai crescendo de uma forma abrupta e exponencial. Então a gente tem que acompanhar esse crescimento para realmente não ficar para trás. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê aí na próxima live, no próximo vídeo. Um beijo para todos, obrigada, Sérgio, e a gente vai se falando. Um beijo. Obrigado a você, Paulo. Valeu. Ok. Tchau.